Bom dia, eu sou Jorge Luiz. Obrigado por assistir os meus vídeos. Bons tempos eram aqueles. Bons tempos era quando eu me batizei em 1986. Só que desde os anos 70 eu já perambulava pelos pátios da congregação cristã no Brasil. Bons tempos eram aqueles. Deixa eu voltar esse vídeo aqui. Epa, pera lá. Desde quando a congregação cristã permite esse tipo de coisa aqui? A congregação cristã que eu batizei, esse tipo de coisa aqui era proibido. Eu questionei várias vezes. Por que não tem aqui na frente um maestro, já que nós temos uma orquestra? E, logicamente, eles me disseram que não tinha maestro, porque alguns maestros faziam muito piega e o povo prestava muito mais atenção nas peripécias do maestro do que na orquestra. Então, por isso, o maestro foi banido da frente das orquestras. Naquela época, me pareceu justo. Mas eu te pergunto, look this, olha isso aí, ó. O que vocês acham que é isso? O camarada está regendo uma orquestra ou está tocando pernilongo? Ou é um enxame de abelha que ele está querendo se livrar? Olha aí. Isso te parece alguém regendo uma orquestra? Pois é. Agora eu vou colocar com o áudio, porque tem o áudio, tá? Eu já coloquei no começo, na introdução. Opa. Agora, presta atenção se todo esse gesto combina com o louvor, combina com as músicas. Presta atenção, julga vocês mesmos. Entendeu? Não é porque eu estou falando, julga vocês. Olha aí. Vai vendo a pataquada. E aí, vem aquele vídeo do Paulinho, lá do Paulista, uma pessoa que eu admiro, que eu tenho uma consideração por ele. Eu não tenho consideração pelas pregações dele, mas por ele, Paulinho, pelo homem de Deus que ele é, pelos tanto de milagres que Deus operou através das orações do Paulinho. Então, esse Paulinho eu admiro. Ele fez uma reunião esses dias perguntando por que a congregação está esvaziando. Esse é um dos motivos de mudança em algumas coisas que não eram para mudar. Por exemplo, se tirou o maestro porque o cara fazia piega lá na frente. Mas o que é isso que esse camarada está fazendo?
Se isso não é piega, então eu não sei o que que é. Deixa eu voltar aqui sem o som. Você entendeu? Aí fica perguntando por que as igrejas estão se esvaziando. O motivo da igreja, a congregação cristã, está esvaziando são vários. E eu vou citar um exemplo aqui, que eu não vejo ninguém falar sobre isso. Quando eu me batizei em 86, eu era uma pessoa muito envolvida com política. Trabalhava para político, ganhava dinheiro, apostava na política. Mas quando eu cheguei dentro da congregação, quando chegava na época de eleição, aquela época de ganhar algum dinheiro, de trabalhar para algum candidato, vinha o ensinamento. E qual era o ensinamento? Irmãos, nós não devemos se envolver na política. O candidato A, o candidato B, o candidato C não interessa para nós. A irmandade, orem a Deus, e o que Deus fazer você sentir de votar, você vota. Mas é entre você e Deus. E diante de tal ensinamento, eu me afastei da política em qual eu era envolvido. Mas aí eu te pergunto, hoje, em 2025, de 2018 para cá, de 2016, de 2015 para cá, esse ensinamento é válido? Se ele é válido, então tem alguma coisa errada com vocês aí do Brás. Porque a irmandade, como eu, que já tenho um tempo de igreja, sempre ouvi. Cheguei a dar esse conselho para muita gente, muitos irmãos que procuravam saber em quem votar. E eu falava, ore a Deus. E quem Deus disser que você ore, que você vote e fique em paz. Não interessa se vai ganhar ou se vai perder. Porque nós cremos que príncipes, reis, presidentes são postos por Deus. Eles são a vontade de Deus para o devido fim que Deus queira no país, no lugar ali. Muitas vezes dei esse conselho. Mas de 2016 para cá, não é isso que eu vejo. A igreja tomou partido político, defende um com unhas e dentes e pisa no outro como cachorro. E eu não estou dizendo aqui que um ou outro, aquele, não seja cachorro, não me interessa isso. Mas aonde ficou os ensinamentos de orar a Deus em quem Deus fazer sentir votar? Caiu por terra. Então, um dos motivos do desvaziamento das igrejas é justamente isso. Porque muitas pessoas foram beneficiadas pelo governo que está hoje, com casas, com estudo para filhos no Enem, com bolsas famílias, estavam na miséria, mas através do Bolsa Famílias deu uma recuperada na parte financeira. Mas aí vem vocês e diz para uma pessoa que recebeu tanto benefício que aquele não é de Deus e o de Deus é outro. Como a pessoa, o que a pessoa vai fazer? Ela vai ter um problema mental. Porque eu vi
testemunho. Isso aí não é que alguém falou, eu vi dentro da igreja. Alguém levantando na frente da igreja e testemunhando que o filho pobre, de uma família pobre, que mal tinha dinheiro para comer, mas participou do Enem e através do Enem ele ganhou uma bolsa de estudo para fazer medicina. E toda essa medicina foi de graça, nem de dinheiro para ônibus, dinheiro para lanche, foi tudo bancado pelo governo que eles não estavam apoiando. E essa irmã, ela foi lá na frente e agradeceu a Deus isso, mas na saída do culto, ela estava fazendo crítica ao governo. Então eu pergunto para vocês, em que planeta a congregação cristã anda hoje? Porque antigamente ela andava na terra redonda, porque ela falava claramente, orem a Deus, escolhem quem vocês vão votar, orem a Deus, e quem Deus falar, você vota, não interessa quem seja o cara, você vota em quem Deus falar. Mas agora não. Agora o cara vota em quem o ancião, o diácono quiser. E quantas palavras que eu ouvi lá, em deprimento de um candidato, e em levantamento de outro, dizendo que Deus mostrou que o fulano iria ganhar a eleição. As pessoas tiveram sonhos, elas tiveram revelação e elas tiveram as pregações, não de um ancião, não de um cooperador, mas de centenas no Brasil inteiro. A pergunta é: aconteceu? É lógico que você já sabe da resposta, que é não. Então não fica aí perguntando por que a igreja está esvaziando. São profecias jogadas ao vento, profecia do estômago, profecia do próprio desejo, da sua própria vontade, não da vontade de Deus. Porque se alguém de vocês fizesse a vontade de Deus, vocês saberiam quem ganharia. E ainda que você não concordasse, ficaria em paz, porque seria a vontade de Deus. E aí vocês perguntam, por que estás esvaziando? Não seria esse um dos centenas de motivos? Mas bora lá falar dessa pataquada aqui, que isso aqui não é... E sem contar que quem batizou na mesma época que eu, em 86, quantas vezes eu ouvi que se o prefeito, o político, o governador, o presidente da República fosse visitar uma igreja, então nós teríamos que dar honra a quem tem honra. E é justo isso, e está dentro da palavra de Deus.
mas não no púlpito. Ele teria todo o espaço lá embaixo. Mas não foi isso que aconteceu com o ministro André Mendonça. E olha que ele, André Mendonça, não quis subir no púlpito. Ele não quis. Porque vocês chamaram ele para lá. Ele não aceitou. Porque ele conhece os vossos ensinamentos, respeitou os vossos ensinamentos muito mais do que vocês. Porque vocês levou ele lá para falar de política, coisa que vocês nunca fizeram. E depois vocês vêm dizer que não sabe o que está acontecendo. E vocês vêm dizer isso aí que não sabe. Vocês estão Santo André, São Caetano, São Bernardo, Diadema, Jundiaí, são bairros fabril, bairros que tem muitas fábricas. E por ter muita fábrica, tem muitos irmãos que trabalham lá em fábricas em que apoiam o atual governo e fica chateado de ver vocês falar as merdas que vocês falam aí no púlpito. Vocês têm todo o direito de não votar nesse ou naquele, qualquer um. Todo ser humano tem. Mas, meu amigo, cuspir no prato que comeu. Se o primeiro carro, eu conversei aqui com o ancião da minha cidade. O cara já tinha 76 anos, 72, um negócio assim, e falou para mim assim: eu comprei o primeiro carro zero aos 72 anos de idade. Mas foi um plano que o governo fez para que as pessoas trocassem de carro. Mas aí você pega o carro, dirige, dá glória a Deus, agradece lá na frente, mas na roda de amigo está metendo pau no governo que te ajudou. E por que você acha que Deus não iria ficar chateado com vocês? Pois Deus usou daquela pessoa para te abençoar e você está amaldiçoando aquela pessoa. E depois você vem dizer que não sabe o porquê que a igreja está desvaziando. Eu estou citando esse motivo que é gravíssimo. E vocês vêm dizer que não sabe. E isso aí? Essa pataquada, esse camarada está regendo ou está espantando o pernilongo? Outra hora está dando continência? Ou... Fala sério. Ou vocês têm regra ou não tem. Ou existe regra ou não tem. Ou a regra é só para alguns. Há quem diga que sim. Eu não concordo, mas há quem diga que a regra só vale para alguns. Estou regendo com a cabeça. Pois é, esse é um dos motivos, entendeu? Muitas pessoas, como eu, que era envolvido em política, chegou dentro da igreja, recebeu esses ensinamentos. E por isso me afastei das políticas. E olha, que eu eu tenho até de hoje uma grande amizade com o atual prefeito, né, que vira e mexe me cobrava porque que eu não fazia parte ali. E eu dizia para ele, é que a igreja que eu sou membro não concorda.
então eu estou fora. A igreja pregava no púlpito que política era coisa de ladrão. Mas o que fez essa igreja mudar isso aí? É que na minha Bíblia, eu não sei se a minha Bíblia está errada ou ela foi adulterada, que príncipes, reis e presidentes são postos por Deus para o devido fim. E você quer saber qual é o fim que Deus quer para o país? É só você prestar atenção e luta contra para você ver. E lá também está escrito que nós não devemos ser achados lutando contra a vontade de Deus. Porque os príncipes, os reis e presidentes não são problemas nossos. É problema do quem está no mundo aí, mas para nós não. A gente se preocupa em servir a Deus. E façamos o que Deus quer. O mundo, Deus rege. Porque o mundo vai acabar. O mundo, ele vai ser destruído. E para isso, Deus vai escolher a pessoa certa, o governo certo, todos os certos que vão participar dessa besteira. Mas nós não. Nós somos escolhidos para ser salvos. E você fica achando que todos, se você botar um presidente que é crente, você vai evitar a catástrofe mundial e universal. Agora evite isso daí. O que pode acontecer é você pagar caro porque se meteu aonde Deus não te chamou. Bom, eu vou ficando por aqui. Saí um pouco fora do tom, mas o copeiro, como é que chama aí? O maestro aí está completamente fora do tom. Então, qual é o problema? Está tocando pernilongo. Eu sou Jorge Luiz, esse é o podcast e Rádio Web Xixová. Eu falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo, para todo o Brasil e ao redor do mundo. Mas é lógico, só aonde tem internet.